Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês já sabem que eu começo assim, porque eu não sei que horas vocês estarão vendo o nosso programa, o nosso 5º episódio. Muito obrigada a todos vocês que estão sempre aí assistindo, mandando para geral. Aliás, se é a primeira vez de você aqui, ó, já curte, já se inscreve no canal, já manda para geral e ativa o sininho, porque toda quinta-feira temos um episódio novo. E o like, Milene, por que é importante? Porque o YouTube entende que é um conteúdo relevante e faz chegar a muito mais pessoas. E o nosso intuito aqui é falar sobre esporte feminino, sobre o universo do futebol feminino, sobre a mulherada, mas vamos trazer homens também aqui. Mas hoje estou com uma mulher que eu admiro demais. A gente se conhece de uma vida inteira, quase uma vida inteira, né? Quase, porque ainda temos muito o que viver. Mas ela é sensacional, ó. Eu vou ler aqui porque eu não quero perder um detalhe. Não vou falar nem a idade, porque isso não importa, gente. Porque a idade é um sentimento de espírito, mas é uma pessoa que está espetacular fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Vocês vão ver. Luciana Marino. Mariano, por que eu falei? Eu tô com Marinho na cabeça, eu não sei. É mais fácil de pronunciar. A Mariano. Lu Mariano, maravilhosa. Começou na Rádio Difusora de Jundiaí, depois Rádio Gazeta em 95. Foi casada com o nosso grandioso, saudoso Luciano do Vale, uma pessoa que eu admiro demais por tudo que fez pelo futebol feminino. Aliás, meu primeiro programa de fazer embaixadinha foi com o Luciano do Vale no Verão Vivo. Quem lembra disso, minha gente? E o maior feito disso, ela foi, gente, a primeira mulher a narrar um jogo de futebol. Espetacular, Lu! Muito obrigada de ter aceito o nosso convite, de contar um pouco da sua história e, sobretudo, contar desse universo, né? Você viveu várias fases no futebol, não só o feminino, nosso intuito aqui não é falar só do futebol feminino, mas sim do esporte, e viveu várias fases e segue vivendo, então você pode nos contar aí tudo o que passou, que vem passando, e projetar aí o nosso futuro, né, com toda essa sua experiência. E sei que você está trabalhando pra caramba, então arrumar um tempo para estar aqui conosco. Eu falo que hoje você doar o seu tempo é bênção. Então, muito obrigada. Imagina, eu estou feliz demais de estar aqui com você. Fiquei feliz quando eu vi o primeiro programa, eu falei, gente, demoraram para fazer isso. Porque eu acho que você tem esse carisma, essa generosidade, essa coisa tá estampada, tá muito claro, muito nítido, assim, você. Então eu tô felicíssima. Quando me disseram, Lu, só um minuto que eu tô entrando no carro. E saí correndo, porque, como você falou, a gente se conhece de uma vida inteira, né? A gente não teve essa intimidade de uma frequentar a casa da outra, mas uma acompanhou a vida da outra inteira, né? Até aqui. Porque, como você disse, a gente ainda tem muito que viver. Sim. Obrigada, Senhor. Amém. Ô, Lu, você começou, primeiro uma pergunta aqui. Você sabe, você tem esse conhecimento, certeza que sim, minha gente, que é a primeira mulher, não só aqui no Brasil, mas na América Latina? Então, eu fico arrepiada, ó. Aqui, minha gente, vai colocar a câmera, porque é demais. É legal, né? Porque é possível que eu seja a primeira no mundo. No mundo? Ora aqui, gente, ó, precisa aqui bater palma. Ai, eu fico muito arrepiada. É verdade, minha gente, porque desbravar um ambiente completamente masculino... É muito maluco, né? Então, assim, o que a gente tem de informação, e isso precisa de muita pesquisa, porque a gente precisa entrar com um processo no Guinness Book, para que eles façam essa apuração ao redor do mundo, e precisa ser registrado, não basta que alguém diga, eu narrei um jogo, não. Então, por enquanto o que temos até aqui é que o primeiro jogo de futebol narrado por uma mulher na televisão é o meu. Então, mas isso ainda está sendo investigado e o processo demora um pouco. Então, o que temos certeza até aqui, de que eu fui a primeira no Brasil e a primeira na América do Sul. Então, agora a gente precisa entender se foi no mundo. Caramba! E eu sei que esse negócio do processo do Guinness também é bem complicado, porque o pessoal, né, o negócio do recorde das embaixadinhas, o pessoal, por que não foi pro Guinness? Porque existe toda uma burocracia. Não é fácil, assim, eu fiz o recorde, toma aqui a minha fita. É isso, acreditem em mim. A minha fita, porque era... a minha fita, aliás, me deram uma chamada, assim, um toque, assim, mas você já digitalizou? Aí eu, não. Eu tô lá numa caixinha dessas de
Eu falei, mas pode ser que tenha mofado. Eu falei, caramba, é verdade essas fitas antigas. Gente, ainda bem que tá no arquivo da Band, não dependeu de mim, porque se dependesse de mim... Não, tá no meu arquivo da caixa lá com os jornais amarelos. Mas aí me deram esse toque. Mas também, assim, tipo, não era o meu objetivo, assim. O meu era... Eu também não. Chegar, fazer o que eu gostava e saber até onde eu iria chegar e acabou, ok? O meu também, eu não, mas não é fiz muito de legal. caso pensado. Tipo, nossa, vou fazer porque eu vou ser a primeira. Não, só aconteceu. Aliás, você, assim, falando nisso, você não é que, vou me preparar porque eu quero ser uma narradora de futebol. Aconteceu por acaso. Totalmente por acaso. Porque a minha carreira toda é por acaso. Assim... Eu não acredito no acaso. No acaso, aí os mais espiritualizados vão entender que tá não existe, né, muito essa coisa de acaso, existe trabalho, esforço, merecimento, enfim. Sim. Mas foi por acaso no seguinte sentido, nós não tínhamos mulheres trabalhando na imprensa. Existia uma única mulher, que era a Regiane Ritter, que era repórter da Rádio Gazeta na época. E aí me chamaram, porque achavam que eu falava... Imagina, gente, seria trabalho escravo hoje em dia. Porque eu comecei a trabalhar com 12 anos. Caramba. Então... Seria menor aprendiz hoje. Tipo isso, né? Mas eu cheguei no rádio com 16 anos, porque eu queria muito jogar futebol. Eu achava lindo. Olha! Mas eu nunca tive habilidade. Eu era muito ruim. Muito ruim. Mas muito. Continua? Continuo péssimo. Bora jogar comigo. Você me ensina a fazer alguma coisa, por favor? Sim, antes que eu morra sem saber. Divertir, vamos rir. E aí começa a minha identificação com o Luciano, que o Luciano também queria, né? Ele gostava muito, mas ele não era bom jogando. Fazer o quê? Como eu era péssima. Mas no final desse jogo, que era um jogo, sei lá, era alguma coisa que estava acontecendo na minha cidade. No final desse jogo, eu estava com de 16 para 17 anos, alguém disse assim, olha, tem uma rádio aí e eles estão pedindo uma entrevista para falar do jogo. E as meninas, Deus me livre, eu não, saiu todo mundo correndo. Tá bom, vai lá que eu falo, porque eu queria acabar com aquilo logo. E aí essa pessoa que estava no rádio, era um casal, eles disseram, nossa, você se deu conta de que você fala bem, de que você é desenvolta e tal? Eu, não. E eles, você não quer passar lá na rádio? E aí eu comecei a fazer resumo de novela. Olha! E horóscopo. Então, era muito importante o horóscopo. Você não saía de casa sem horóscopo. Você não saía. Assim, o que vai acontecer hoje para Escorpião? Se for ruim, eu já fico aqui. Você já ia preparar, né? Então, eu comecei a fazer isso. Até que meses, acho que um ano depois, e mantinha um outro emprego para me sustentar. Sim. Gente, eu tinha só 17 anos de idade. Então, eu tô pensando nisso. Você tinha 2 empregos? Com 17 anos. Depois o povo acha que... Fala assim, nossa, olha, ela ficou louca. Tô brincando. Não, eu falo assim, nossa, né? Se deu bem, ficou do nada. Então... Essa palavra assim, do nada apareceu. Não existe não tem do nada. Aí teve um dia X que a equipe de esportes, que transmitiu os jogos do Paulista, que é o meu time do coração, Paulista de Jundiaí, faltou um repórter por alguma razão. E aí me disseram, viu, será que você daria conta de cobrir meta? Eu lembrei da Regiane. Eu falei, dou, claro, por dentro. Meu Deus, tô lascada. E falei, lógico que dou, óbvio. Vou, tranquilo. Mulher, tipo, claro que sim. Super, lógico. Tá me tirando? E era difícil, porque você imagina, as pessoas não viam mulheres nesse meio, né? E eu disse, vou, e fui. E não parei nunca mais. Mas existia... Aí conheci a Regiane falou, você vai me suceder porque eu já não aguento mais, então você vai ficar no meu lugar. E eu, ai, Regiane. E aí ela me trouxe para São Paulo, para a Rádio Gazeta. Da Rádio Gazeta eu fui para a TV. Sim. E aí veio o concurso da Band. Sim. Eu já tinha... Se eu comecei em 93, foi em 97. E aí o Mauro Betting, que trabalhou comigo na Rádio Gazeta. Maravilhoso. Maravilhoso. Te amo, Mauro. Somos fãs. Que pessoa. E aí ele me ligou e falou, viu, tá tendo um concurso assim, você não quer participar? Eu falei, claro que não. Imagina, não. Agora que a vida tá dando... Eu já tinha comprado um celular tijolão. Era o PT, né? Já tinha um uninho branco. 550 eu tinha, aí puxava assim, a bateria era um tijolo. Aí você tirava a bateria, ele era levinho. Aí você tinha que colocar, quem tinha o carregador de 3 era muito rico. Nossa, a pessoa era muito rica com carregador de 3. E aí, eu pensei, imagina, a vida tá dando super certo. Pobre como eu era, né? Eu ainda sou pobre, mas assim, eu era muito. A gente vive com o suficiente, Lu.
Isso. Você arrumou uma frase bonita. E aí, não, de jeito nenhum, imagina. Aí disseram assim, então, mas o prêmio... Eu falei, tem prêmio? Tem. É X. Eu fiz uma conta rápida, dava pra quitar meu primeiro carro. Olha... E aí eu já tava com 21 anos. Eu falei, O que você tem a perder? No máximo você não vai ganhar. Eu preciso quitar esse carro. Mas eu tinha a perder. Porque alguns dos meus empregadores, eu trabalhava em 2, 3 produtoras na época, disseram o seguinte, se você for, a gente te demite. Ai, caramba. E aí eu pensei, eu vou arriscar. Porque um dia, e nisso eu já estava na produtora dos Osmar Santos fazendo TV. E o Luciano do Vale gravava um programa comigo. Só que ele gravava num dia, eu gravava no outro, a gente não se cruzava. Um dia a gente se cruzou no corredor, ele falou, você sabe que você vai ser a primeira mulher a narrar um jogo de futebol? Falou? Te juro por Deus. Olha, até arrepia. Eu também. Eu ouvi, eu pensei, louco, que cantada boba, né? E saí, desencanei daquilo. E quando o Mauro veio com isso, eu comecei a ligar uma ponta na outra. Falei, eu vou. Sinais? É concurso, eu vou perder emprego, vou perder dinheiro, vou perder tudo, mas eu preciso ir, porque ninguém nunca fez, e se ninguém nunca fez, eu quero fazer, e pronto, acabou. Mas até então era só para participar do concurso. Então eu fui, ganhei, e tinha voto popular, tinha o voto da bancada, que era pesadíssima, né, com o senhor Armando Nogueira, o Rivelino. Nossa! A bancada que julgava era potente. Nossa, Armando Nogueira Gente, o senhor Armando Nogueira... Era uma turma, assim, o Gerson, Canhotinha. Nossa! Só tinha fera. Gente só. Super especialista. E aí eles botavam os gols narrados por nós, porque tinham mais participantes, e eles escolhiam a cada domingo quem ia passar de fase. E aí eu fui passando até ganhar. E quando eu ganhei, peguei o checão, quitei o carro, falei, Glória, meu Deus, que coisa boa. E achei que ia acabar aí. Isso que eu ia te falar, além do prêmio, tinha uma continuidade de emprego? Não tinha nenhuma certeza. E aí eu continuei na produtora do Osmar Santos, só que quando acabou o programa, acabou a competição, num domingo, na semana a diretoria da Band me chamou. Disse, é o seguinte, a gente quer que você continue. Olha... Falei, vamos lá. Deixa eu ver minha agenda. Aquelas, né? Deixa eu dar uma olhada. Falei, nossa, claro, lógico, a vontade era essa, né? E foi o que aconteceu. E aí eles me contrataram e na semana seguinte... eu já fui transmitir, aí se deu a primeira narração, foi em setembro de 1997, num torneio Rio-São Paulo, entre equipes de São Paulo e do Rio de Janeiro. Sim. A gente chegou, ninguém conhecia nada, porque você vai se lembrar que o futebol feminino, se hoje a gente acha que falta muita coisa, naquela época inexistia. Então, nada. Por exemplo, deixa eu ver como é que está a equipe de São Paulo. Não tinha, gente. Ninguém noticiava, não tinha internet, não tinha smartphone, não tinha computador, não tinha nada. Camiseta? Que isso? Se hoje ainda tem clube que não tem, né? E aí eu entrei, eu cheguei para narrar, eu vi o carro de transmissão, eu falei, tá, porque rede nacional. Sim, gigantesco. Nossa, o Rivelino comentando, olha o tamanho da... E ainda me disseram assim, eu entrei no estádio, só me disseram assim, o jogo é entre São Paulo e acho que, eu não lembro, gente, se era Botafogo, Vasco, mas enfim, era uma equipe do Rio de Janeiro. Que aí fica pior ainda pra gente conhecer. Não, eu não conhecia ninguém, não sabia de nada. Cena da de São Paulo, que você ainda pode ter um pouco de contato com as pessoas mesmo paulistas e perguntar pra alguém. Imagina do Rio de Janeiro. Nada, não tinha nada. E aí eu tô lá pensando comigo, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? E aí falam no meu ponto, né? Viu, Luciana, você vai entrar no Jornal da Band, o Paulo Henrique Amorim vai te chamar. E eu... Pra falar desse jogo... A vontade de sair correndo era imensa. Foi o dia mais tenso da minha vida. E aí eu falei, claro, nossa, eu e a Carla França, como repórter, o Roberto Rivelino comentando... Mas eu entrei com a Carla e aí depois fiz o jogo. Antes, a gente teve que ir na boca do vestiário. Viu? O que é que tá jogando? Qual é o número da camisa dela? Sim. Porque não sabia. E eu peguei os números e tal e fui anotando. Olha, 10, 15 anos se passaram. E eu olhei para aquela escalação. O susto foi do tamanho de Foi uma pancada, assim, que eu levei anos para assimilar. Porque estava em campo naquela noite. A Cici. Sim.
E quando eu vi lá, Cisleide do Amor, camisa 10. Falei, beleza, Cisleide do Amor, não sabia quem era ela. Roseli, Kátia Silene. É que muita gente não sabia quem era. Até hoje em 97. Que não sabe. A nova geração, quando falam de ciceiros, não tem, elas, né, a maioria, não tem ideia da grandiosidade que era a camisa 10 do São Paulo. Gente, a Roseli, a pretinha, Kátia Silene, matadora beça. Nossa! Meu Deus! Então, assim, eu joguei toda nessa época, gente. Assim, eu tinha pavor de ver o São Paulo, porque era eu só me lembro, assim, de olhar pra Cici, assim, em campo, enquanto eu tava narrando, com aquela elegância ligeira, rápida. Roseli matadora, apagou. E de pensar, caraca, como ela joga. Jogam pra caramba. Eu só lembro disso. É muito doido, né? E a gente tá falando de 97. Aliás, foi o ano que eu comecei também, né? Eu joguei o Paulistano. Eu não lembro de ter jogado o torneio Rio-São Paulo. O Rio-São Paulo foi nesse setembro aí de 97, eu me lembro do Paulistano. Pode ser, mas se tivesse Corinthians, porque existia a base, né? A base era... A gente jogava bastante no estádio do Ibirapuera. Foi lá que aconteceu. Então, certeza, você dava um jogo meu. É que eu não entrava muito. Vamos procurar isso, gente. Eu tinha um certo problema com o treinador, mas a gente fala isso em outro momento. A entrevista hoje é sua. Deixa pra lá. Você não quer falar de polêmica. Eu sempre fui um pouco assim, quando as coisas não estão corretas, eu questiono o porquê. E aí, às vezes, eu parecia um pouco... Olha, vou te falar uma coisa que mudou minha vida. Eu achei sensacional. Gente, cuidado que eu falo muito, tá? Não é por acaso que eu sou narradora. Uma frase que eu achei sensacional. Eu sou muito questionadora. Eu sou a pessoa que quer entender, que fica procurando, que perguntando. Assim, mas por quê? Só me explica. E um dia o Luciano chegou pra mim e falou assim, você continua questionadora? Mas foi de um jeito assim, sabe? Ele tava querendo tratar comigo. E aí eu falei, eu vou estudar. Como assim questionar? O que é uma pessoa questionadora? E aí eu encontrei uma resposta sensacional que você vai buscar na mais requintada filosofia, que diz assim, o contestador ou a contestadora não acredita que a verdade exista, porque contesta. O questionador ou a questionadora busca a verdade. Olha, Anotem. Não é muito legal? Eu vou colocar essa então frase eu sou questionadora assim. E assim, eu não sou de ficar, isso, se a pessoa me explica, ok, eu não vou ficar, eu não vou querer mostrar a minha verdade, porque eu não tenho essa verdade, por isso que eu estou perguntando. Exato, eu quero só aprender. E eu acho que a gente precisa aprender a vida inteira. Quando a gente perde a vontade de aprender, é porque a vida não está fazendo mais sentido. Então a gente tem que aprender coisas novas e novas situações, a lidar coisas. E eu não sou a mesma pessoa de antes. Então o pessoal fala assim, eu sou geminiana. Falando em horóscopo. Aí fala assim, nossa, gêmeos têm duas caras. Não, gente. Assim, eu não tenho uma verdade absoluta. Óbvio, não, que é certo é certo, que é errado é errado. Vamos também generalizar. Mas se você me contar um caso e outra pessoa me contar um caso, eu não vou tomar um partido se eu não escutar o outro lado. Então, e eu não sou assim, se você me contar uma coisa e eu ter uma opinião, se você me convencer de que aquela opinião está errada por algum motivo, eu vou mudar a minha opinião. Sim, porque eu não sou fechada, rígida, e o que eu penso é certo e está tudo ok. Tem outro que quer guardar outra pérola? Claro. Olha lá. Mas é por isso, essa busca que vai transformando a gente, né? Sim. Porque quantas coisas eu olho hoje e digo assim, meu Deus, como que eu pensava isso, gente? E acho que daqui a alguns anos eu vou olhar para hoje e falar, meu Deus, como é que eu pensava isso, gente? Mas isso faz parte de um processo que eu só fui entender quando eu li uma obra chamada Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman, um escritor fantástico, que diz o seguinte, que os tempos modernos, eles são líquidos. Portanto, se eu pegar a água e colocar nesse copo, vai ter a forma de um copo. Se eu colocar numa jarra, vai ter a forma de uma jarra. Se eu colocar num tubo, vai ter a forma de um tubo. Ela é fluida, ela não é mais sólida. Então não existem mais verdades sólidas. É assim, está assim. Está assim, é no momento. Se você trocar essa água e botar num vaso, vai ter a forma do vaso. Isso, fluida. Perfeito. Como chama o livro? Eu adoro ler. É do Zygmunt Bauman. A obra dele chama-se Modernidade Líquida. E aí ele vai para relacionamentos líquidos, para tudo que é líquido. O mundo hoje é líquido, ele não é sólido. Porque antigamente, se a gente trouxer para a nossa realidade, você nasce, no nosso caso, mulheres, né? Você nasce, cresce,
casa, tem filhos, envelhece e morre. Isso. Isso é um mundo sólido. Ele não é mais assim. Não, inclusive no nosso meio, antigamente vai até não só de uma mulher narrando, mas a forma de narrar hoje é completamente diferente de muitos anos atrás. Hoje eu acho que você tem uma liberdade maior, até narrador narra, comentarista comenta. Hoje um narrador pode fazer um comentário, o comentarista pode, às vezes o microfone do narrador dá algum problema. Já cansei de continuar falando, não, porque essa bola aí da direita, ela agora foi para a linha de fundo e a gente começa, não narra porque não tem capacidade de narrar, né, minha gente? Não, mas você vai coisas, né? Relatando isso, porque é moldável. Antigamente, nossa, como assim? Aconteceu. Tem que ser assim, né? E causa um problemão, e hoje isso não é mais um problemão. E falando em narração, o que te lembra? Campeonato Pernambucano de 99. Ah, muita coisa. Muita coisa, porque em 99 eu narro o primeiro campeonato inteiro, né? E numa equipe onde só tinha eu de mulher para variar, sim, né? E o campeonato pernambucano é muito simbólico, porque o campeonato pernambucano não havia ainda sido transmitido totalmente em televisão, numa TV aberta. E a torcida é muito apaixonada. Sim. Muito. Então, foi um prazer enorme narrar, porque eu viajava o estado inteiro. Então eu ia para Timbaúba, para Caruaru, para tudo que é lugar. Eu já estava casada com o Luciano, né? Então às vezes ele narrava, eu comentava, às vezes eu comentava, ele narrava. A gente tinha essa troca. Que legal. Que pouca gente sabe que aconteceu. E foi a primeira vez que eu narrei o futebol masculino. E como foi a repercussão? Porque o que eu falo sempre sobre uma cultura, a gente tem que mudar uma cultura. E muitas pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, elas não sabem nem se você narra bem, se narra mal, se você está acertando, se a forma de fazer, mas assim, já o ouvido falar uma mulher não está legal. Olha como é complicado. E a gente não está falando daquela época. Eu vou trazer para agora. Naquela época, para a gente receber um feedback, demorava. Porque para me criticar, a pessoa precisava escrever uma carta, mandar para a emissora. Aí daí que chegasse, eu lesse, devolvesse, levava o quê? 7 dias. Se o correio funcionasse direito. Isso. Hoje é imediato. Então quando você entra no ar, você já está numa hashtag, ou as pessoas já começam a entrar no seu perfil, deixando mensagem para dizer o que acham, como se primeiro eu estivesse perguntando. Né? Se você acha aí, tá ok, a tua opinião. Não tem problema, okay. Não gosta, muda de canal. Tá tranquilo. Você tem esse livre-arbítrio de querer ver ou não. E existe uma desculpa que eu tendo a questionar, que é assim, não é porque é mulher. Desculpa, se você está prestando atenção nisso é porque é mulher sim. Se não estava prestando atenção no jogo. O Luciano do Vale me dizia, o Luciano disse coisas também que ficaram marcadas para minha vida inteira. Quando eu fui narrar, ele falou, olha, você vai precisar ter fígado, porque as pessoas não vão prestar atenção no jogo. Você está num lugar diferente. Vão prestar atenção em você. Caramba. Vão olhar os seus erros com lupa. Então, quando um homem narra, a pessoa não está muito preocupada. Então fica, olha lá, aquele atacante, nossa, esse jogo tá ruim. Tá prestando atenção no atacante. É no jogo. O que importa é o jogo. Quando a gente entra, e isso acontece até hoje. Sim. Quando a gente entra para narrar, já causa um desconforto. E aí eu, como questionadora que sou, comecei a tentar entender esse movimento, porque eu estou nisso há 30 anos, eu preciso saber o que acontece. E aí as pessoas dizem, não é porque eu sou machista. É sim. Primeiro porque está prestando atenção de lupa em mim. E não é para você estar prestando atenção em mim, é para prestar atenção no jogo. Que é o jogo que importa. Sim. O Luciano sempre fala, né? Se eu passar desapercebido, é a melhor coisa que pode acontecer. Porque não sou eu quem tem que brilhar, quem brilha é o espetáculo, né? É o jogo. E por isso eu acho que ele foi tão sensacional. Então, o protagonismo é do evento, né? Então, assim, aí eu fui procurar e conversei com psicólogos, filósofos, com pessoal de universidades no Brasil, fora do Brasil. E existe até um estudo em andamento. Olha que coisa louca. Existe um estudo, que eu espero que saia logo, mas eu acho que vai demorar anos, porque isso é coisa de universidade, meu Deus. Mas assim, existe uma resistência quando se ouve a voz de uma mulher, porque remete àquilo que se ouviu enquanto se foi educado. Nossa! A ideia de que a mulher fala muito. Sim.
a ideia de que toda a ordem vem de mulher. Pega a tua roupa, guarda tuas coisas, não fala isso. Vai tomar banho. Porque quem educa? Quem ficava. Quem tem esse papel? A mulher. A gente paga o preço por estar fazendo extra. Olha que louco. Caramba, é isso. E quando eu falo de cultura, é isso. Essa é a cultura. Porque a gente não reconhece. Então, quando as pessoas dizem assim, não é porque... É porque você não investigou o suficiente. A vida inteira. É porque na tua cabeça não está consciente, está no seu subconsciente. Ou seja, você não trouxe para a sua consciência que sim, você está sendo preconceituoso porque é diferente daquilo que você está acostumado. Isso. E quando o mundo muda, você fica desconfortável. É como criança em corredor de doce. Você sabe como é porque você tem filho. Já está bem crescidinho, graças a Deus. É um homem muito, muito bem resolvido e lindo. Amém, obrigada. Muito, olha... Ai, eu te vi nascer, tá? Então, mas enfim, você já viu criança em corredor de supermercado? Ah, mas eu quero aquele doce. Sim, mas não tem. Ah, mas eu quero, porque eu doce. Porque... De forma irracional, ele quer o que ele quer, pronto, fim. E as pessoas hoje têm se comportado em rede social dessa forma. Sim. Ah, mas eu quero o meu narrador, mas eu estava acostumado daquele jeito, porque eu quero que seja assim. O mundo mudou, não se trata mais só de você. Sim. Não dá para sair de um biguinho? É o flexível. Seja flexibilize. Tá tudo bem, é uma mulher que tá narrando, show de bola, vamos ver como é que tá esse atacante, como é que tá esse time, qual é a posição do campeonato, vamos tocar a bola. Ô, Lu, falando nisso, assim, de mudar e tal, alguma gafe, lembra de alguma gafe, maior gafe que você já cometeu? Nossa, milhares. E sabe o que eu acho mais legal? A gente teve um programa durante a Copa do Mundo, né, do Catar, chamado Equipe F, que reunia só narradores e narradoras. Porque eu achava assim, nossa, eu fiz um monte, né? Eu escorreguei várias vezes, porque eu sou mulher. Não, todo mundo escorrega. Sim. Todos os narradores já tiveram gafes terríveis. E aí eu pensei, nossa, que bom a gente tá... Falando... Eu até fiz um post sobre isso, falando, tá tudo bem errar. É normal, é parte do processo, né? A gente só acerta errando muito. Sim. É que nem treino, Sim. né? Então, assim, já muitas gafes, mas assim, teve uma que foi muito ruim, porque era presencial. Eu fui entrar no estádio e estava lotado, e eu metia logo o fone, porque torcida, né, ficava gritando, sim. Metade gritava uma coisa, metade gritava outra, e eu ficava desconfortável com aquilo, então eu metia o fone e entrava. E eu entrei altiva, sabe altiva? Jogadora cara. Tipo postura de yoga. Outra coisa... Me transformei em tudo aquilo que eu condenei a vida inteira. Eu falava mal de pessoas que praticam yoga. Bem feito pra mim, porque hoje eu pratico e adoro. E é adepta. Adepta. A tal da postura da esfinge, sabe? Eu entrei com postura de esfinge. Plena, altiva. De fone. Peitoral aberto, escápulas alinhadas. Eu entrei maravilhosa. E eu tropecei num cabo e caí. Não. O estádio inteiro, uó. Porque você estava aí... Você estava sendo a atração, né? Todo mundo te olhando. Eu tive que subir. Tinha que fazer. E eu tive que subir, paciência. Com a cara roxa. Tivesse um buraco tinha se enfiado. Meu Deus. Eu vou uma das, né? E depois, para narrar, plena? Não, nada aconteceu. Tipo... Tô aqui, maravilhosa. Só tropecei e caí, tá? Apenas siga. E eu falei isso eu não vou dizer quem é, porque eu não sei se ele gostaria que eu revelasse isso, né? Mas eu falei para um colega narrador que é super conhecido, super famoso. E eu falei, nossa, eu troquei o nome de um jogador, porque às vezes acontece. Sim. Normal. Principalmente quando você faz, e isso é coisa que tem algumas pessoas que não entendem. E eu tô tentando ser muito fofa ao falar isso, que é para não... Entendeu? Mas assim, tem gente que não entende que, às vezes, você pega um jogo aleatório, porque uma coisa é você fazer, por exemplo, se eu só fizesse jogos do Corinthians. De cor e salteado. Sei, todo mundo. Você sabe o movimento que a pessoa domina a bola, você sabe quem é. Você não precisa nem olhar. Jogo do Brasil na finalíssima. Sim. Inglaterra e Brasil. Eu não olhei pro papel uma vez. Eu tô acostumada a fazer uma Super League, conheço todos os jogadores da Inglaterra, conheço todos os jogadores do Brasil. Não vou errar. Sossegado. Agora, vai fazer Racing e Tucumã, que eu fiz ontem. Nossa. Aí sabe o que acontece? As equipes entram com os uniformes
brancos e azuis. A diferença é de um tom, listrados, idênticos. Você não enxerga nem número. Nossa. E aí como é que você acerta todos os nomes? Você erra. Não, e às vezes os nomes, a gente também, eu lembro de como comentarista assim, muitas vezes a gente combinar com o narrador como a gente vai pronunciar aquilo. É. Porque assim... É o único jeito. Não há consenso. Não há consenso. O que acontece é que cai no senso comum quando o cara fica famoso. Sim. Então, tá tranquilo você falar hoje Kvaratskhelia. Todo mundo conhece o Kvaratskhelia. Mas o que a gente entende? E aí é preciso precisa ter muito estudo. E eu só falei tudo isso porque esse amigo disse, nossa, eu chamei o cara que chamava João, chamei ele de Arthur, o jogo de 4 minutos. Tipo, acontece, é normal, tá ok. E quando a gente estuda pronúncia, então o que a gente já sabe? Por exemplo, quando a gente pega nomes com línguas eslavas, a gente já sabe que o J se transforma em I. Então, o Jovic vai ser Jovic. Então, você vai pegando uns macetes. Por exemplo, quando a gente fala em futebol argentino, se você pegar na Espanha, você pegar 2 L's, você sabe como é que nós vamos pronunciar? Como se fosse um LH. Então, Ceballos vai ficar um Ceballos. Sim. Se você fala isso na Argentina, vai ficar Ceballos. Sim. Então, a gente tenta se aproximar sem forçar. O espanhol, Getafe, ficaria Retafe. Retafe. Só que se você falar Retafe, galera vai achar ruim, porque senso comum, Claro. Getafe. Agora... E eu, por exemplo, que morei lá, parecia estranho. Como é que fala Getafe? Estranhão escutar Getafe. G, né? Getafe. Mas não dá, é senso comum. Senso comum. Aí eu fui estudar o Lech Poznan, que é um time polaco. Meu Deus. Eu devia até ter trazido as escalações para te mostrar, porque é tão legal. Tudovski. E aí começa assim. É Lech, Poznan. Você está falando todo mundo a mesma pessoa. Aí eu tenho muita sorte. Gente, eu sou uma pessoa de muita sorte, porque eu tenho um sobrinho que eu não sei de onde ele tirou isso. Ele tem a idade do seu filho. É um garoto que não nasceu nesse planeta, eu sei lá de onde ele veio. Mas ele é fluente em russo, ele é fluente em línguas eslavas, sem nunca jamais ter ensinado. Não sei. Não entendo. Esse menino, João, te amo, a tia te ama, tá? Parabéns, João. Que isso? Ele é poliglota e às vezes, vira e mexe, eu mando coisas pra ele, tipo, esse time aqui, como é que faz? E aí eu tento abrasileirar. Sim. E combino com o comentarista ou a comentarista. E aí, como é que nós vamos chamar essa criatura aqui? Sim. Se não for famoso, tem que descobrir. E é exatamente isso, porque é para ter um senso comum e não parecer, tipo, eu que estou te corrigindo, ou você que está me corrigindo. Porque sempre vai entrar os chatonildos e chatonildas no... Olha lá, a Luciana está falando de jeito também. Mas esse H, por exemplo, tem um jogador na Argentina que é H-A-U-C-H-E. Haut, né? Sim. Só que é Ausch. Então... Aí você fala, Ausch, mas a pronúncia dele... Aí eu já começo a discutir, porque daí aí já começa a virar problema pra mim. Aí a pessoa porque, do yoga já vai embora. Se eu estiver falando sob o ponto de vista de uma pessoa norte-americana, a pronúncia vai ser essa. Se eu estiver falando sob o ponto de vista de uma pessoa que está falando o espanhol raiz, vai ser outra. Se eu for uma brasileira pronunciando um nome de outro país cuja língua eu não falo, é uma outra coisa. Então, quer dizer, é tudo discutível. É tudo discutível. E tá tudo bem. É essa coisa aí. E falando em tudo bem, teve algum momento, vai pensando que um momento aqui que a gente tem no programa que chama Quebrando Barreiras. Então vai pensando num momento onde aquele momento virou a chavinha, quebrou a barreira para que você chegasse em tudo que você fez até hoje. Mas antes, roda a vinheta. Foi bem rapidinho, não deu para pensar? Nossa, gente, já voltou? Eu tava aqui, olha eu aqui, ó, pensando. Eu sei que muitas barreiras tiveram que ser quebradas, mas alguma te marcou? Sim. Foram várias, né? Eu acho que em cada momento da vida, assim, tem uma virada de chave importante, né? Eu acho que aquele dia, quando eu fui para narrar o primeiro jogo,
E eu não tinha a menor ideia, assim, do que era feminismo, do que era machismo, do que era... Eu não tinha a menor ideia, eu não sabia o que era isso. Sim. Então, mas eu senti o desconforto. Quando eu caminhei, eu até dá um negócio, assim, quando eu lembro, sabe? Sim. Porque quando eu vi tudo aquilo armado, montado, e eu pensei, tudo isso é para eu fazer um trabalho que ninguém nunca fez. Caramba. E eu olhei e vi o caminhão e vi a escada que subia para a cabine. Alguma coisa me dizia, não vai, para, porque é perigoso, porque é o medo. E quando eu comecei a dar os passos, eu olhei para aquela escada da cabine, respirei, pensei, Luciana, coragem. Só vai, não pensa, só vai. Então, ali foi um segundo comigo mesma, em que eu podia simplesmente ter parado, virado as costas e ter dito, não é para mim, não vou fazer. Eu fui e eu fiz. Então, quando terminou, eu fiquei com uma sensação assim, eu sou capaz, né? Essa foi uma. A segunda, e aí eu tô falando só de coisas ligadas mais à minha carreira mesmo, que as pessoais foram tantas outras que não caberiam aqui. Foi quando eu voltei a narrar. Porque eu nunca me afastei da profissão, mas da narração sim. Porque faltou oportunidade, ninguém deixava a mulher narrar. Sim. E ainda mais depois que o Luciano saiu do cenário no cargo de chefia e homens legais. Um desses caras legais está justamente na sala aqui ao lado, que é o João Palomino. Então houve um hiato nas narrações. Eu passei 19 anos sem narrar. Caramba, Lô. Então eu reportava, eu apresentava, eu dirigia, eu fazia um monte de coisa, mas eu não narrava. Porque sentia falta? Sentia pra caramba. Demais, né? Até porque isso atrasou o meu desenvolvimento, Sim. né? É que nem treino de bíceps, é a mesma coisa. Parou, lascou. Tem que fazer sempre. Gente, narração. Não. Narração não, é verdade, é treino. Claro, é desenvoltura e óbvio. E você perde muito daquilo de conteúdo mesmo, né? E perde ritmo. Não adianta. Sim. É treino de academia, é a mesma coisa. E aí, quando em 2018 me chamaram, eu estava morando em Dubai, fiquei lá 5 anos, voltei. Em 2015 eu comecei a perceber o movimento nas redes sociais e pensei comigo, vai dar bom isso aí. Porque com a chegada das redes sociais, tudo se ampliou. As pessoas começaram a falar, as meninas começaram a falar, as pessoas começaram a aparecer e eu pensei, gente, eu não sou um ET. Foi uma virada também, sabe? Eu não sou esquisita, eu não sou estranha, eu sou só uma mulher. Não, é que com uma história já... Num ambiente diferente, é verdade, mas e daí, né? E aí quando me chamaram, a ESPN me ligou, o Dudu Manhani, que fazia parte daquela equipe da Band, ele ligou e falou assim, viu, tá afim de narrar? E eu, super, que nem aquela história, né? Tá afim de correr, de fazer meta? Deixa ver, minha total. agenda. Deixa eu ver se eu tenho um tempo aqui pra você. E eu tava voltando, né, pro Brasil. Lembrando que eu saí do Brasil porque não tinha oportunidade, tá? Também tô dizendo isso de uma forma meiga, porque as pessoas falam que às vezes eu sou muito... tem um nome pra isso. Que eu falo de uma forma meio dura ou muito incisiva. Não, mas não... Então eu tô tentando tô fazendo esse exercício de tentar ser mais legalzinha, assim, mais fofa. E aí... Não, e fala assim, morar em Dubai, a gente sempre tem a... eu tava com shake nadando em ouro. Não, gente, tava lá trabalhando, carregando tijolo nas costas, quase que literalmente. Foi para trabalhar. E quando eu voltei, eu não sabia muito bem, eu tava acompanhando de longe, né, pelas redes, e aí o Dudu falou, tá afim de narrar? Lógico. E ele falou, viu, Liga Europa. E eu pensei, Luciana de Deus, por que a vida não me apresenta uma facilidade, é só dificuldade, meu pai? Não podia ser pelo menos futebol feminino, que eu conheço pra caramba. Sim. Não, tinha que ser uma Liga Europa. Aí eu falei... Nessa época o futebol feminino tava começando ainda. A retornar, né? E aí eu, lógico, sossegar, tranquilo, né? Faço, pé nas costas. Movida de desafios. Tranquila.
quase vomitei na hora que eu desliguei o telefone, mas na hora, plena, altiva, esfinge, aguenta. E aí ele falou, então, é um jogo entre o RB Leipzig e o Zenit da Rússia. Eu, super tranquilo também, tô de boa. Pra quando é? Depois de amanhã. Eu falei, sossegado. Tá, obrigado, nada, tchau. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Voltou aquela sensação que eu tive em 97, voltou triplicada. Porque agora a gente tinha rede social, todo mundo ia... E eu não sabia qual seria a reação, porque as pessoas, 2 gerações ficaram sem ouvir uma mulher narrar. Sim. E aí eu pensei, putz... E não tinha nenhuma mulher narrando. Isso. Não, era eu durante todo esse tempo. Sim. E aí eu falei, não tem problema, eu vou encarar, eu não dormi, eu não comi, eu fiquei instalada, eu não tinha mais o Luciano a quem recorrer. Porque nessa hora eu ia correr, catar o telefone e falar, Luciano, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não tinha. E eu pensei, putz, estou eu aqui de novo, sozinha, com um lance, com um negócio desse para fazer. Como é que vai ser? E aí aquilo, eu só fui. De novo, né? Você já sabia qual era a sensação? Tá com medo? Vai com medo. De novo. Aí eu parei na porta da ESPN. A ESPN, né? Não era assim, você vai narrar. Não, onde todo mundo é especializado em esporte. Em esporte internacional. E eu, meu Deus, de novo, eu parei na porta e falei, entro. Entrei e eu me lembro do Dudu e do Wesley dizendo assim, seguinte, nós vamos com você até a VO, Voice Over, né, que é a cabine de transição, porque até então eu também não conhecia esse mundo do off-tube. Sim. Off-tube é quando a gente faz e não está no estádio. Tudo que eu fazia era em loco. E era a minha primeira vez fazendo off-tube. Vendo que é muito ruim. Porque você depende da geração de imagem. Isso. Se a geração de imagem mostra, você vê. Se não mostra, você não vê. Para comentá-lo, é terrível, porque às vezes uma jogada se construiu pela movimentação de uma jogadora que não estava nem com a bola. E se a geração não mostra, você não tem como saber. É muito complicado. Às vezes acontece, por exemplo, se é um gol, se a geração é ruim, sabe o que eles fazem? Você não viu quem fez o gol, porque às vezes tem um bolo de 12 pessoas ali dentro, uma bola na área, cabeceia, você fala, quem cabeceou essa bola? Você só vê a bola lá no fundo da rede. Isso. E você vai, né? Gol! Pelo amor de Deus, até você descobrir, pensando, por favor, me dê imagens. E aí o que acontece? A geração corta pro banco para mostrar o técnico, não, pelo amor de Deus, eu preciso saber quem fez o gol. Então, e aí era off-tube. E quem ia comentar? O Paulo Calçade, que era outra pessoa que eu admiro muito. Sim. E aí eu pensei, só vai. Não tem outro jeito, só vai. E eu sentei na posição, e é um trabalho interno mesmo. Sentei na posição, olhei, respirei, falei, Luciana, é um jogo de futebol. Que você gosta, que desliga de tudo, é um jogo de futebol. E eu faço isso até hoje. Porque senão distrai. Qualquer coisa pode te distrair. Até porque a gente fica com celular, computador, nossa, estatísticas, 500 coisas. Se você bobear, você, sabe, dispersa. É fácil dispersar hoje. E aí eu entrei, narrei. Falei, olha, eu dei tudo que eu tinha. Não tem mais nada aqui. Por anos eu não vi também essa narração. Eu também não sou muito fã de ficar assistindo, você sabia? Acho que ninguém gosta muito de ficar se ouvindo, se vendo. E hoje aí depois que eu tomei coragem, acho que, sei lá, 6 meses depois, eu tomei coragem. Eu falei, nossa, gente, esse gol ficou muito legal. Podia ter visto antes. Mas quando eu saí do jogo, tava em transe ainda, e olha que coisa interessante. Quando subiu a hashtag, 99,9% dos comentários foram totalmente positivos. Olha! Assim, nossa, gente, tem uma mulher narrando! Porque essas 2 gerações não tinham visto. Sim. E foi muito legal. Foi um feedback positivíssimo. Eu saí, quando terminou, eu pensei, tô viva. Tô viva. Fiz um bom trabalho, te entregou tudo que pode. Se foi bom, se foi ruim, se é outro problema, o que eu tinha para fazer eu fiz, legal, vou voltar para casa, não tinha nenhum compromisso, se ia continuar, se não ia, e ok. E desci e fui para a redação da ESPN, para quem não conhece, fica aquele monte de gente, né? Sim.
chefia, galera de redação e tal. E quando eu embiquei, e eu pensei, eu vou pegar minha bolsa e vou embora. Quando eu embiquei na redação, levantou todo mundo, começou a aplaudir. Nossa, Lu. Ó. Eu tenho vontade de chorar até hoje. Então, quando eu vi todo mundo se levantando e aplaudindo, eu pensei, foi para isso que eu vivi. É. Galera, e não é de hoje que o Banco BMG aposta e muito no futebol feminino. Eu sou embaixadora desde 2020 e posso dizer e afirmar com certeza a quantidade de iniciativas e projetos em prol da nossa modalidade. E a mais recente é esse cartão espetacular em prol do futebol feminino. Ah, eu também quero. Então, ó, é um cartão de crédito e débito para você. Como que você faz para adquirir? Bora com a gente fazer o futebol feminino crescer ainda mais? É só abrir a sua conta e na hora de pedir o cartão, peça esse aqui, ó, do futebol feminino. Banco BMG, o banco sem barreiras. Tem algum outro esporte que você gostaria de narrar, que você não tenha narrado ainda? Olha, eu narrei o futebol, vôlei, basquete, ciclismo, futsal, atletismo. Eu posso estar esquecendo. Boxe, eu amo boxe de um jeito absurdo. O boxe olímpico, eu tenho paixão. No Band Esportes, eu acho que eu cheguei a comentar, como o Luciano narrava, eu fiz reportagens, mas cheguei a comentar. No total, a gente fez mais de 1000 lutas do boxe olímpico. Caramba! Eu sei tudo de boxe olímpico. Eu sou uma praga no boxe olímpico. Você gosta mesmo? Eu gosto, entendo todos os fundamentos, pratiquei, fiz o curso de arbitragem e me apaixonei pelo boxe olímpico. Caramba, Lu. Então, assim, se eu pudesse... Não, segure essa mulher, gente. Se eu pudesse escolher... Nossa! Eu assisto uma luta, assim, eu fico louca. Você é daquelas que começa assim, eu começo a assistir a luta, eu tô aqui, ó. Daqui a pouco eu vou ver, eu já tô quase na frente da TV, porque eu vou me empolgando. Você é dessas? Já arrancou sapato, já começa a levantar, fala, não, agora, esquiva, vai rápido, mete um jab, caramba, cadê o cruzado? Uppercut! Que sensacional. Eu vou ficando muito louca. A gente vê, eu falei assim, nossa, eu não sabia que eu era agressiva, assim. Ciclismo dá loucura, viu? É? Parece tranquilo, mas dá loucura. Ciclismo dá loucura na gente. Eu assim, quando eu morava na Itália e na Espanha, é um esporte muito popular lá. Gente, a volta da... E aí passa todos os canais abertos, assim, então assim, mesmo que você não acompanhe, você consegue acompanhar e saber porque tem muitas notícias. É um esporte muito popular o ciclismo, tanto na Itália até mais, na Itália quanto na Espanha. O Giro de Itália. Giro de Itália. Maravilhoso. E que lugares. Gente, lugares eu queria ir, eu queria fazer, mas para ir fazendo as paradas, quando eles param para descansar, eu ia parar para ir para restaurante. Aquele filme lá, Comer, Amar, Rezar, eu não sei se essa a ordem Comer, amar, rezar, rezar, amar e comer. Comer, rezar e amar, é isso aí mesmo, porque no último ela ama, então é isso aí, comer, Itália. Enche a cara de carbo. Sabe que meu filho, galera, nasceu na Itália, né? E aí ele sempre foi louco por pasta, né, por macarrão e tal, é natural, e queijo. Tamo junto, não sei por quê, porque assim, a gente foi pra Espanha, ele tinha 2 anos e meio. Mas ele, assim, ele gosta muito mesmo. E aí, mas ele não fala italiano. E aí, às vezes, a gente fala assim, Ronald, aí fala inglês, né? Porque ele estudou no colégio britânico a vida inteira. O português, que, assim, era regra na nossa casa, tinha que falar português, porque eu acho... porque senão eles não pegam Claro, a língua mãe tem que vir de casa. Então, o espanhol ele já ia aprender na rua, porque a gente foi com ele muito pequenininho. O inglês já na escola. Então, o português era só comigo. Não tinha outra forma que não fosse dentro de casa. E aí eu falo assim, e o italiano, Ronald, você fala? Aí ele fala assim, pizza. Pasta, mangia. Mangia que te fa bene, era o que eu mais, mas Itália é espetacular. Aliás, aqui a gente vai, eu queria perguntar, eu tô aqui, eu fico nos papeizinhos, gente, eu preciso aprender a nadar. Eu tô só querendo dar uma ciscada aqui, ó. Com quem não quer nada dando uma... Não, tá tudo tranquilo, né, gente? Aqui é só um bate-papo. Aliás, foi o que me disseram, né?
venha, fique à vontade, não é assim? Eu tô tirando, por isso eu tô tirando o tênis. Fica à vontade. Aqui, ó, você tá na nossa sala, não é? Em casa, isso então, aí, pronto. ó, é isso. Então, olha, fica à vontade. Quer um bate-papo entre nós, fica à vontade. Isso, se eu fizer isso, o joelho dói, por isso que eu tô aqui, ó, mantendo a postura. Eu tenho tá levando mais tempo do que eu imaginava, eu quero ficar confortável, então eu tô aqui. Eu tenho 4 cirurgias no joelho, não dá pra ficar nessa posição realmente. Você tem algum ídolo no qual você se espelha? Na vida, não precisa ser só na narração, ó. Vários. Como eu gosto muito da filosofia, de sociologia. Sim. Tem alguns que eu admiro muito. Por exemplo, um professor israelense, o Yuval Noah Harari. Ele é um professor que escreveu, muita gente conhece, o Sapiens. Sim. Que é um livro de cabeceira. Espetacular. Sensacional. O pessoal tem medo de ler porque ele é grande, mas não tenham medo. Não tenham. Inclusive, olha, Sapiens, Homo Deus, depois tem o 21 Lessons for the 21st Century, que é 21 lições para o século XXI, imperdível. Eu parei só no Homo Sapiens, eu não continuei. O Homo Deus é revelador. É bom, né? A gente assusta, mas é bom. Então, o Yuval Noah Harari é um cara que eu admiro muito. O Zygmunt Bauman, porque foram criaturas que foram mudando a minha percepção de mundo, sabe? E aí tem toda, a mulherada toda que a Regiane Ritter, que é uma mulher... A Regiane Ritter tem uma frase que eu achei sensacional, né? No dia que eu fui gravar o Reflexões com ela, um programa da ESPN, eu falei, mas tem muito hater, né? É complicado e tal, não sei o que lá. E daí ela falou assim... Que hater coisa nenhuma, porque ela já chega dividindo no meio, né? Hater coisa nenhuma. Esse negócio de hater é o fracasso. Isso é o fracasso que produz hater. E ela já, assim, ela desconstruiu absolutamente tudo. Sim. E deixou a coisa suave, tranquila, sabe? Então, a Regiane, a Cici, eu sou muito fã da história de vida dela, de tudo que ela faz. E a postura dela, dentro e fora de campo. Assim, é muito difícil. Então assim, são muitas referências que eu precisei ter para sobreviver. E teve alguém que também dá o Luciano, nem se fale. Nossa, realmente, até para nós, assim, eu tô falando, a primeira embaixadinha que eu fiz num programa foi no Verão Vivo, lá em Recife. A gente vai ter uns 13 anos, 12, 13 anos. A criança, o pessoal desfilando, eu lá no baixinho fazendo as embaixadinhas, quebrando o recorde de embaixadinhas. E o Luciano era esse cara, né? Era. Que ele ajudava mesmo, ele tinha esse feeling, ele é muito sensível, né? Canceriano. Olha nós falando de signo de novo. Canceriano, ele era muito sensível. Então ele tinha muito essa coisa esse olhar que ele não tinha esses preconceitos mesmo. Não. E depois eu fui descobrir que isso vinha da mãe e do pai. Educação. A dona Tereza e o seu Rubens, meus ex-sogro e sogra. Então, em casa mesmo, entre eles, não existia essa coisa de, você é menino, então comporte-se como... Não, então... Menino não chora. Não, ele era sensível, ele era todo coração mesmo. Eu aprendi demais. Quem teve a oportunidade de conhecê-lo, trabalhar, estar próximo dele, realmente era uma pessoa diferenciada. Falando em pessoas, teve alguém que apostou em você naquele momento, às vezes até muito mais do que você, às vezes você não se sentia capaz ou tal, mas essa pessoa falou, não, vai lá, confio em você e tal. Não, já um segundinho para você pensar, porque roda a vinheta. Tá tudo rapidinho aqui, ó, você viu? Rapidinho e tal. Já tô, gente, nem assusto mais. Tô tirando coisas, memórias lá. Eu tô aqui caçando, perdendo o norte aqui. De novo, não foi uma só, né? Foram muitas pessoas. Mas a Regiane Ritter certamente foi a primeira delas a dizer que medo, coisa nenhuma, entra lá, faz, pronto, acabou, do jeito dela, mas assim, ela me resolveu. O Mauro Betting, que falou, você conhece, vai lá, faz. O Luciano, absolutamente. Até hoje eu monto as escalações como o Luciano montava, exatamente do mesmo jeito. Porque ele dizia, mas eu vou pegar um monte de time que eu não sei, que eu não conheço, fica difícil, não sei o que tal, e ele, mas faz um espelho. Então, no meu papel, os jogadores e jogadoras vão estar posicionados exatamente como jogam. Sim.
Claro que às vezes algum técnico vai querer fazer diferente, como por exemplo ontem, obrigada por colocar um ponta com a camisa de número 3. Valeu. Não, hoje tá assim, não hoje, tem mais não. aquela lógica, né? Não. De 2, 3, 4, 6. Eu sou das antigas 5, também. 8. Não tem. Você vai ter um defensor com a 77. Pronto. Ó, a nossa zagueira do Corinthians, a Eriquinha, é 99. Olha aí. Isso quebra a gente, tá? Mas a gente tá se por adaptando, numeração ok? que as pessoas se identificam. Né? Lateral esquerda, vai a própria Tamires. Então, cada um tem uma identificação com o número. Mas eu gosto dessa coisa de ter 1, 2, 3, 4, zagueiro lateral, 6, lateral esquerdo. Não é mais confortável. Colocar... Então, eu monto a escalação assim, beleza, quem é que vai, não importa o número, quem é que vai jogar aqui na ala direita, porque não significa necessariamente que vai ficar travado numa posição. Mas, então, eu tento montar exatamente como o Luciano montava. Galera, eu também sou embaixadora do maior site de apostas esportivas do Brasil e jogos online, as melhores cotações, vários jogos para você aí fazer o seu palpite. E tem um jogo que eu preciso falar para vocês, o meu preferido, que é Futebol X. Por quê? Vocês vão entender. É um jogo que você faz embaixadinhas, então você se diverte enquanto o seu dinheiro pode se multiplicar. E sabe o melhor? Você pode fazer essa aposta a partir de 10 centavos. Gostou, né? Quero ver quem aí pode ser reis e rainhas da embaixadinha. E tem presente, ó. Tá vendo esse QR Code? Aponta aí a sua câmera. Já faz o seu cadastro rapidinho e ganha R$5 de bônus para você se divertir. Fechou? Beijo! Tem algum conselho que você pode dar para essa nova geração de mulheres aí que estão não só como narradoras, mas também que estão no meio do esporte, que estão começando, que hoje tem um norte, que tem pessoas no qual ela pode se espelhar da forma. Eu acho que todo mundo tem que ter a sua personalidade, mas se você tiver alguém que pode te dar um norte de como ir e como fazer, isso facilita demais. Então, tem algum conselho assim que você gostaria de dar e pode dar para essa galera? Eu sempre penso assim, nossa, mas quem sou eu para dar conselho, sabe? Ué, você é a Luciana. E assim, desbravou caminhos que onde você não tinha com quem se espelhar. Então, mas aí eu aprendi uma coisa muito, muito forte, assim, com a chegada das meninas, sabe? E eu falo das narradoras especificamente, porque é o meu quadradinho ali, né? Quando elas chegam, eu começo a ter com quem trocar. Sim. E essa troca também me agrega, sabe? Então, eu me sinto abraçada por elas e as abraço. Então, o que eu vejo de mais importante, o que eu diria para qualquer pessoa, para qualquer mulher que tem, ou qualquer ser humano mesmo, que tem uma dificuldade, que pense em, eu não vou fazer porque os outros vão julgar, eu não vou fazer porque... Não sei, talvez a coisa mais importante que eu possa deixar é permita-se. Permita-se. Sinta. Né? E tente se entender independente do pensamento dos outros. Porque uma coisa eu aprendi, eu preciso gostar de mim. Uhum. Eu preciso gostar do que eu vejo e do que eu faço. Porque os outros passam, mas eu vou ter que conviver comigo até o fim. Sim. Então, se eu vou ter que conviver comigo até o fim, eu espero que eu goste do que eu esteja vendo. Porque senão vai ficar complicado. Então, permitam-se. E permitam-se errar. Gente, a gente está vivendo numa época em que parece que errar é o fim dos tempos. Sim. Ninguém pode errar, ninguém pode envelhecer, ninguém pode engordar, Perfeição. ninguém pode... Gente, que culto é esse, a perfeição? Se todo mundo erra, que atire a F pontinhos. Fucking first rock. Quem nunca errou para ter condição de julgar o outro? É claro que cada um pode ter a sua opinião. Normal. Mas a nossa, e aí eu vou me incluir para não dizer que estou falando isso para o outro, nossa opinião acaba quando esbarra na lei. Acabou. Então, Sim. né? Então, mas eu odeio, quero que ela morra porque essa é a minha opinião. Não, isso é discurso de ódio. Para. Entende? Então,
para quem está começando ou para quem está querendo fazer alguma coisa que acha que não é possível, é possível. Eu tô aqui dizendo, é possível. É possível. Basta que você queira, se esforce e sim vai precisar contar um pouco de com um pouco de sorte, vai precisar contar com gente que vai te dar oportunidade, porque se não tiver oportunidade você não vai para lugar nenhum, é simples assim. E por isso que a gente precisa diversificar cada vez mais os cargos de chefia, porque a gente vai ter vários pontos de vista e oportunidades sendo mais ofertadas para pessoas diversas e não exatamente para aquele núcleozinho que a gente sempre conheceu. Então, permita-se. Só vai. E experimenta. Ah, errou. Deu tudo errado. Não deu certo. Não tem problema, faz outra coisa. Muda pra cá. Eu sempre falo, Lu, que a gente não é árvore. Boa. Você não é árvore, você pode mudar. Vai ficar plantada ali naquele lugar. Aqui a árvore ela não tem opção, ela foi plantada ali. Mesmo assim, as raízes vão se mexendo, mas o que é para fora da terra, tá lá. Nós não somos, a gente pode se mover a hora que for. Ah, não tá bom, muda. E errem muito. Conversando com... Eu sei que já falei demais, tá? E que não, a gente tá aqui para conversar, gente. A gente teve um evento, me chamaram para fazer para mediar o evento. E aí, o Zé Roberto, jogador, ex-jogador, o Neto, eu, a Jaqueline do vôlei e... Maravilhosa. E a Daiane dos Santos. Sim. E qual era o que pediram pra gente? Falem sobre sucesso. A hora que começou já deu um... E aí eu falei, gente, vocês acham possível falar de sucesso sem passar por fracasso? E Lu, eu vou até mais longe. O que é ter sucesso? Relativo. É isso, cada pessoa tem a sua definição de sucesso. Objetivo. Você se sente uma pessoa... uma vez me perguntaram, você se sente uma pessoa... como é que era a palavra que falaram? Como se fosse que eu prosperei, alguma coisa assim, mas assim, a pergunta foi em tom financeiro. Como você está já rica, não foi essa palavra, mas o tom era desse. Eu falei assim, depende do ponto de vista. Eu me sinto uma pessoa super bem-sucedida. Era exatamente bem-sucedida. Isso. Você já está bem-sucedida? Você já está bem-sucedida? Eu falei assim, eu me sinto bem-sucedida há muito tempo. O que é ser bem-sucedida? Eu trabalho no que eu amo. Eu estou com pessoas super bacanas falando. Hoje aqui, a gente está aqui batendo um papo, conhecendo a tua história, falando de vários temas que certeza que muita gente vai tomar isso para a vida, não só para o seu trabalho, não só para o lado do esporte, mas assim, há um contexto de vida. Consigo pagar as minhas contas, consigo fazer as coisas que eu gosto, comer alguma pasta, comida japonesa que eu amo também. Eu também. Ou seja, a gente passa um perrenguinho aqui, mas controla do outro lado. Enfim, eu vivo com o suficiente. Todos os dias eu acordo, eu tenho uma cama para dormir, eu tenho um teto para morar, eu tenho pessoas ao meu redor que me amam. Isso não é ser bem-sucedida? Agora, bem-sucedida porque eu tenho uma conta que tem milhões? Não depende. Depende. E tem uma coisa, um ponto no qual você toca, que eu acho profundamente interessante. Eu já vi gente milionária financeiramente mesmo, com a conta bancária daquelas que a pessoa não sabe o que fazer com dinheiro, eu não sei o que é isso. Mas a pessoa larga tudo e ir... eu quero ter uma fazenda de orgânicos. E tudo bem. Agora, é importante colocar que foi uma jogadora do Corinthians, eu queria muito lembrar. Certamente, depois que ela vê isso, ela vai te falar, fui eu. Aí você me conta, tá? Tá. Ela foi entrevistada e alguém perguntou pra ela, já deu pra fazer o pé de meia? Nossa, eu pausei. Pensei, a pessoa que tá perguntando não tem a menor ideia do tamanho da bronca. Nossa. Como é? E aí ela começa a falar... Primeiro que eu fui considerada profissional agora em 2019. Sim. O meu salário era de R$500 por mês. Era uma ajuda de custo. Né? Porque não vamos chamar de salário. Como é que eu fiz pé de meia? Então, assim, para mim as coisas também aconteceram dessa forma. Porque um narrador hoje com 30 anos de profissão, ele tem uma vida que eu não chego a 2% do que ele tem. E aí não se trata de ser bom ou ruim, se trata da experiência da mulher que não é levada em consideração. Sim. Por quê? Como é que a sociedade, de uma maneira geral, pensa? Mulher envelheceu, cadê a lata do lixo?
Vai aparecer uma novinha que vai... Vamos jogar fora, entendeu? Porque não presta, deixa pra lá. Enquanto que os homens, Galvão Bueno se aposentou, teoricamente, ainda bem que você não se aposentou, viu, Galvão? Continue narrando, que a gente adora. Mas Galvão Bueno tá com 70 e poucos anos, gente. E tá tudo bem ele ser um narrador. Por que é que não existem mulheres com mais de 40 anos no jornalismo esportivo? Tem que mudar esse conceito. Não tem porque não permitiram. Porque envelheceu, cai fora. E aí a gente não tem experiência para passar. Entende? Então, porque as experiências estão sendo tiradas do mercado. Então, quando um cara começa a narrar, o que ele pensa? Eu quero ser igual o Galvão Bueno. Tá, e a menina que está começando? Vai querer ser igual a quem? Se a gente não tiver referência. Se a gente não mantiver as mulheres produtivas trabalhando depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60, não interessa. Até quando a saúde permitir. A gente precisa pensar nisso. Sim. E com isso a gente ter pessoas em cargos que têm essa possibilidade. Que dê visibilidade, que dê... Né? Então, eu não quero que joguem fora a experiência que eu acumulei ao longo dos meus 31 anos. Porque, primeiro, que ninguém mais tem. Não, e seria um desperdício. Seria um desperdício. E segundo, porque as meninas que estão chegando, elas querem saber. Claro. E aí, como é que é, né? Porque eu não posso chegar para elas e dizer assim, olha, trabalhe feito uma condenada durante 30 anos, que no final você vai envelhecer, ficar sozinha e pobre. Não, pelo amor de Deus. Que mensagem eu tô passando? Entendeu? Não é isso, ao contrário, tem que... Mas isso tem que mudar. Incentivar, sim. Porque como é que eu incentivo se a minha vida não diz isso? Eu preciso ser congruente. Ô, Lu, você vai ter que desbravar mais uma dessas. Né? Eu vou ter que ficar rica agora para mostrar... É teu destino, você desbravar várias coisas. Então, aceita, só vai. Só vai. Aliás, agora vamos para os 2 toques. Que eu sei que... Pô, se você gosta do boxe, você sabe que você é rápida nos skills. Jab direto. Isso, jab direto. Eu fiz Muay Thai, boxe eu não consegui fazer, gente. Maneiro Muay Thai. Mas Muay Thai é maneiro. Maneiro. Nos dias que eu tava mais estressada, pá, eu sempre falo assim, mas dá no saco que ele não devolve. Depende, um mais durinho, né? Porque aqueles mais molinhos, ele volta na tua cara. Então, quando eu fui tentar o speed bag, quando eu fui tentar fazer o Muay Thai, na primeira o professor falou assim, é o seguinte, para naquela parede ali, fica na isometria. Eu falei, obrigada, não quero mais, só vazei. Não, o meu eu sempre falava assim, porque tipo, 100 abdominais. Eu falei, não, dá pra dar 10, 20, 30, porque tudo 100. Gente? 100 chutes com a direita, 100, tudo era 100. Nada, 100 ou 0? Não! Mas é muito legal, assim, eu acho que te dá uma boa... Então a gente tem aqui os nossos 2 toques. Eu falo, você já responde. Meu Deus. Então vamos lá. Narração ou reportagem? Narração. Narrar uma final de Copa ou uma final olímpica? Ai... Não tem como fazer essa escolha. Cara. Se for no futebol feminino, é Copa do Mundo. Boa. Quem sabe esse ano, gente? Esse ano, alô, Copa! Alô, 2027, nós temos que sediar essa Copa. Obrigada. Sim, já estamos aqui, ó. Já estamos pensando. Vamos ganhar essa. Assim, essa tá um pouco assim complicado, mas difícil. Estamos construindo. Estamos construindo e a gente precisa focar em receber 27. Isso. Né? E aí, em 27, a gente vai colher. A gente está plantando bastante. Base bem forte. Olha. Agora, ó, essa aqui é Marta ou Cici? Ah, gente, por que fazer isso pra mim? Essa... Rainha Marta, me perdoe, porque eu ainda não tive essa chance, mas é um dos sonhos que eu tenho na vida. Eu já narrei gols seus, mas eu não tive a chance de te abraçar. E eu quero muito te abraçar um dia. Que você é muito inspiradora. Mas eu preciso aqui fazer uma escolha, porque se a Cici não existisse, talvez não tivesse acontecido a Marta. Então, eu vou escolher a Cici só por isso. A Cici é uma criatura que fez o impossível. O impossível. Ela não tinha academia para treinar e jogava como eu jamais vi. Assim como a Marta, depois no tempo dela, sim, foi uma jogadora que eu jamais vi. Tanta genialidade numa criatura só. Mas eu fico pensando, se eu pegasse aquela Cici, a imperatriz, e colocasse ela nos dias de hoje, não teria para ninguém. É, a preparação, né? Não teria para ninguém. Não, a Marta é nossa rainha, imagina, ela levou o nome das brasileiras, né, do futebol feminino a nível mundial, 6 vezes a melhor do mundo,
enfim, gênia, mas é isso que você falou, para vir uma geração como a Marta, precisa alguém ter trabalhado, é o que a gente está vendo na narração. Para ter hoje tantas narradoras e com o espaço que tem, alguém precisou desbravar esse caminho. Então, parabéns. Estamos chegando ao fim, gente. Eu passaria aqui a tarde, o dia, a noite, porque é muita conversa. Vamos pedir uma pasta e ficar aqui conversando. Pedir um cafezinho, adoro esse café. Ou um rodízio japa, que é legal. Bora, agora. Eu sou de todas, gente. Eu não tenho problema com alimentação. Eu só não como parede, porque não é uma indicação. Do resto... Eu tenho uma amiga que não come veneno, né? Não toma, porque é uma vez só. Porque se tivesse, assim, a possibilidade de ser duas... Repetir, aí podia ser. Também. Mas, Lu, foi... espetacular esse bate-papo, amei você também. Aqui no nosso cantinho, certeza que o pessoal de casa aprendeu muito hoje, assim como eu, de conhecer o ser humano, porque a gente sabe já que a que a gente chama de CNPJ, né? a pessoa que trabalha, a narradora e tudo que você fez já na tua vida como pessoa da TV, a gente já conhece, né? E quem acompanha teu trabalho sabe muito bem a profissional que você é. Mas hoje conhecer o ser humano mesmo, sabe? Dos perrengues e assim, nada acontece por acaso. Deus nunca dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Então, foi inspiradora a nossa conversa, pode ter certeza disso. Eu digo mesmo. E a casa é tua. Quando quiser, fique à vontade. Não fale isso não, que eu fico. Pode ficar. Eu te agradeço, quero te agradecer. Eu sou fã mesmo, sou uma fã sua. Obrigada. A gente esteve naquele Masterchef juntas, lembra? Maravilhoso! Comendo kebab. Mas eu sou sua fã, sou fã da sua jornada. Eu não tenho a menor possibilidade de avaliar as dores que você teve ao longo da vida, mas eu sempre estive torcendo por você. E me solidarizo com todo e qualquer momento que você passe, venha a passar. Eu quero que você saiba que eu estou sempre do teu lado. Vai deixar, tamo junto, é nóis, mulherada. Obrigada, gente. Ó, não se esqueçam, se assistiram até aqui, não se inscreveram no canal, se inscrevam já. Um joinha, que é rapidinho, um clique já foi. E quinta-feira que vem estamos de volta com mais um episódio, viu? Passe para geral, certeza que vocês vão colocar a nossa voz chegando muito mais longe, né? A gente depende de todos vocês. Façam ecoar. Quanto mais, melhor. Obrigada, viu? Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.